Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus nesta manhã nos sejam multiplicadas, renovadas as nossas forças, recobrados nossos ânimos, para que nossas atividades, tanto na área física quanto na área espiritual, nos sejam motivos de tomarmos decisão e a decisão de andarmos com Deus a cada dia de nossa vida, durante a nossa existência e também a nossa peregrinação. Sabendo nós que a vida cristã, a vida diária, o nosso cotidiano, ela sempre estará revestida, envolta, cercada de desafios que, na verdade, exigirão de cada um de nós uma sobreforça maior, um ânimo maior, ou até mesmo uma necessidade mais ampla de podermos nos prontificar a estarmos andando com Deus dia após dia, momento a momento, instante a instante, segundo a segundo, e por que não dizer a milésimos e a milésimos? Porque está escrito que a vida do crente, do servo de Deus, do fiel ao Senhor, ela sempre será cercada por motivos, por situações, por circunstâncias, que na verdade exigirão de nós uma sobrevivência diária, uma sobrevivência diária, uma sobrevivência diária. E lembramos que todos nós que estamos envolvidos, imbuídos dentro do chamado, da perspectiva de servir a Deus, nós vivemos como disse Paulo, o apóstolo Paulo, por amor do Senhor Jesus Cristo, nós somos entregues à morte todo dia, ou seja, todos os dias vivemos adversidades, circunstâncias, situações que na verdade virão para nos culminar, para nos abater, para nos destruir, acabar com os nossos sonhos, acabar também com os nossos projetos, com aquilo que idealizamos, com aquilo que tomamos sob medida, para que os planos, os projetos de Deus sejam concretizados. Tudo isso aí vai concorrer para que isto seja apagado, seja destruído, seja arruinado na nossa vida. Porém, acima de todas estas coisas, nós precisamos gerar uma expectativa positiva em Deus. Como disse Paulo, no Senhor eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esta é uma grande realidade, nua e crua, diante de todos nós. Não podemos abdicar, não podemos nos isentar desta certeza, desta condição, de que no Senhor Jesus nós somos, sim, muito mais do que vencedores. Eu me recordo de um texto sagrado da Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 11, que o rei da Babilônia, ele elaborou um projeto, elaborou um plano de adoração a si próprio. E foi lançado um documento, foi lançado um edito, foi proposto um edital e propagado nas províncias, anunciado em todas as partes do reino, que esse rei precisava ser adorado, merecia ser adorado. Porém, a Bíblia diz que Daniel, servo do Senhor, autêntico, servia ao Senhor dentro da Babilônia, dentro do território babilônico. Porém, Daniel cultivava no seu coração uma adoração perfeita ao seu Deus. De maneira que foi propagado em toda a província, o documento foi afixado, os cartazes em todas as partes, convocando a todos para que pudessem prestar homenagem, adoração ao rei da Babilônia. E a Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar, não comer do banquete do rei, não beber do vinho. Ele se dedicou inteiramente
a servir ao Deus de verdade. E a Bíblia nos afirma dizendo que, após tocarem as trombetas, soarem os símbolos, o toque dos pandeiros, da flauta, das gaitas, dos sinos, proclamando adoração ao rei da Babilônia. Daniel, quando soube que o documento havia sido escrito contra ele e contra todos, diz a Bíblia que Daniel, ele adentrou ao seu quarto de oração. E a Bíblia diz no texto, capítulo 6, versículo 11, então aqueles homens, quando foram juntos para prender a Daniel, quando os homens se ajuntaram para irem prender a Daniel, eles acharam Daniel. O texto diz, eles acharam a Daniel orando e suplicando diante de Deus. Daniel estava, pois, orando e suplicando diante de Deus. Duas palavras em sentido direcional, porém com efeitos diferentes. O texto diz que Daniel estava não apenas orando, mas ele estava suplicando diante de Deus. O que é oração? A oração, ela é um exercício contínuo. É um exercício contínuo onde todo aquele que serve a Deus, que tem experiências com Deus, que na verdade já provaram de uma experiência viva com Deus, através da oração, eles nunca abrirão mão de ver uma vida de oração. Por quê? Porque eles sabem que quando eles oram, os céus certamente vai manifestar respostas de vida. Quando ele ora, ele tem a certeza que sentenças são revogadas, que editos são mudados. A oração tem um poder extraordinário, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. A Bíblia diz que o rei Ezequias estava sentenciado à morte, sobre a profecia do profeta Isaías, mas ele orou e chorou e derramou suas lágrimas, virando para a parede. E Deus mudou o decreto e ainda lhe acrescentou mais 15 anos de vida. A Bíblia diz que a oração feita pela igreja quando Pedro estava preso na prisão, a oração da igreja fez com que o céu se movesse e o anjo do Senhor descesse, fosse lá e tirasse Pedro da prisão. A Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu lá e disse a Pedro, calça as alparcas, põe sobre ti a capa e segue-me. E a Bíblia diz que misteriosamente Pedro passou pelo corredor, onde havia as guardas, onde havia ali a segurança, e eles não puderam perceber por quê? Porque o poder da oração foi capaz de arrancar Pedro de dentro daquela prisão sobrenaturalmente. Este é o poder da oração. Porém, a Bíblia diz que Daniel não apenas orava, mas Daniel orava e suplicava, ou seja, Daniel empenhou-se o máximo de si. Na verdade, o que Daniel fez foi, na verdade, lançar-se diante de Deus por completo, em súplica. A súplica vai muito mais do que a oração. Quando a Bíblia está falando que Daniel orava e suplicava, Daniel orava com a sua alma derramada diante de Deus. E o que é que Deus pode fazer quando nós oramos a Deus suplicando a sua bondade? Deus pode quebrar as cadeias, Deus pode romper os grilhões, Deus pode mudar decreto, Deus pode mudar sentença. Deus tem o poder de revogar aquilo que é contra as nossas vidas. E a Bíblia diz que foram lá, pegaram Daniel, levaram a Daniel, lançaram a Daniel dentro da cova dos leões. Porém, antes Daniel estava revestido de oração e súplica. E a Bíblia diz
que o rei, não podendo mais fazer nada, ele agora só esperava o fim da vida de Daniel. Mas o texto diz, mesmo capítulo 6, o verso de número 22. O texto diz que quando eles foram lá para ver se Daniel havia sido devorado pelas feras, no outro dia de manhã bem cedo o rei foi pessoalmente. A Bíblia diz que o rei gritou, Daniel, com voz pesarosa, Daniel, Daniel, responde-me, Daniel. E a Bíblia diz que lá de dentro daquela cova dos leões, a Bíblia diz que Daniel bradou, vive, ó rei, para sempre, porque o meu Deus, ele enviou. Na verdade, ele enviou, meu Deus, a quem eu sirvo, a quem eu oro e suplico. Ele enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Em cima desta palavra, eu quero lhe dizer, não ignore o poder da oração. Não ignore o poder da súplica. Não ignore o poder sobrenatural de Deus em teu favor. Porque o ministério dos anjos existe, o ministério dos anjos é eficaz. A Bíblia diz que eles trabalham, são ministradores de Deus na terra em nosso favor. E o que acontece? A Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Então guarde esta palavra, ore, suplique, confie e determine de todo o teu coração e de toda a tua alma, pois tem milagre chegando na tua vida nesta manhã de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar rapidamente por você. Querido Deus, eterno Pai de bondade, de favor e de misericórdia, eu oro e suplico, meu Deus, e apresento esta causa desta pessoa nas tuas mãos. Eu apresento a causa desta família, deste homem, desta mulher. Apresento todos nas tuas mãos. E peço que a bênção do Senhor, a bênção que enriquece, não acrescentam dores, esteja sobre a vida de todos nesta manhã, para que o teu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Alcimar Alvarenga. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, compartilhe, comente e viva uma vida intensamente na presença de Deus, uma vida de milagres, porque milagres somente Deus pode fazer. Deus te abençoe. Graça e paz. Um forte abraço.